Em outubro de 2018, eu sofri um baque, como todo mundo que eu conheço, como muita gente sofreu, que foi o resultado das eleições. No dia das eleições, eu fiz o que eu mais gosto, que é caminhar pela cidade, sassaricar por toda parte. Fiz isso principalmente com duas amigas. A gente encontrou algumas pessoas ótimas no caminho, principalmente mulheres mais velhas que falavam com a gente: fica tranquila, vai dar certo. Esse cara não vai ganhar, não. E aí a gente estava à noite, a gente sentou depois de rodar muito a pé. A gente sentou num bar no centro do Rio de Janeiro, razoavelmente perto da minha casa. E foram chegando outras mulheres, todas militantes, todas de esquerda, e era uma mesa enorme, praticamente só com mulheres. Acho que tinha mais de 10 pessoas. Nem todas eu conhecia. E obviamente tinha uma televisão nesse bar, né? E a gente estava na mesa na calçada, mas naquela expectativa. E quando saiu o resultado, foi um baque. E o clima começou a ficar muito tenso. A gente ouviu fogos, a gente ouviu o que eu imagino tenha sido barulho de tiro pro alto, um burburinho esquisito de gente feliz, feliz e com ódio. Eles ganharam e eles estavam num clima bélico, ao invés de num clima festivo. A gente se aperreou, pedimos para botar em marmita os petiscos que tinham chegado. A gente se dividiu, cada um grupo para um lado, para ninguém sair de lá sozinha. E nisso, eu e uma outra amiga fomos para minha casa. Chegou na minha rua, onde tinha um barzinho na esquina. Não era o barzinho que eu sempre frequentava. A gente nem sabia se a gente estava segura ali, sabe? A gente não sabia se dava para comentar o que a gente estava sentindo. A gente, vamos só tomar uma cerveja antes de subir, depois desse estresse, né, dessa agonia, desse medo. Mas não foi legal, não. Foi esquisito. Em 2018, eu estava na pracinha que tem na esquina da minha casa, com vários amigos acompanhando o resultado das eleições. E quando o resultado saiu, as pessoas choraram. As pessoas se abraçaram, uma coisa que é atípico numa pracinha que as pessoas se reuniam para as crianças brincarem, né, para comemorar a vida, aquela tristeza. As crianças choraram, que foi uma coisa muito curiosa. E 15 minutos depois do resultado, passou um carro, que é uma pracinha circular, ele circulou a pracinha 2 vezes, uns caras gritando com uma arma para fora, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, dizendo: é nós, agora vocês vão ver. Eu moro num bairro predominantemente de artísticas, né? No centro do Rio de Janeiro, eu moro na Santa Teresa, e a gente nunca tinha visto isso. E aquilo deu um desespero, sabe? O que o mundo vai ser agora? Porque se no dia do resultado da eleição essas pessoas se autorizam, né, a colocar uma arma para fora do carro, a provocar num lugar que tem tendências de mais à esquerda, é porque a gente está realmente num beco sem saída. A gente vai precisar encontrar uma saída. E até hoje a gente não achou, mas eu espero que a gente encontre, porque eu acho que é, o retrato da política no momento ele não é o retrato do povo brasileiro. Eles não são a maioria, a gente não concorda com isso, mas a democracia tem fragilidades e essa é uma delas, lidar com os absurdos, sabe? Lidar com uma certa deturpação da percepção do real. Então, onde eu entrava, eu pedia voto. Era uma coisa bem enlouquecida, porque a gente, dentro da Articulação de Mulheres Brasileiras, a gente tem como prática fazer muita análise de conjuntura. E a gente já tinha muitos elementos, né, de quem era Bolsonaro. Então, isso estava muito concreto para a gente naquele momento, em 2018. Então, no dia da eleição, eu estava muito ansiosa, enfim, como boa parte da população, com medo, né, da eleição dessa criatura que está aí hoje. E eu fui com uma amiga aqui para a praça do Ponto 7, aqui em Ponta Negra, porque tinha lá umas bandas, uma coisa, enfim. Eu estava ali e foi um dia muito triste, duplamente triste, porque
A gente estava lá esperando o resultado num telão, com muitos amigos, assim, da militância e amigas, assim, e também foi um dia muito triste, porque foi quando uma amiga contou pra gente que ela estava com câncer. Foi um dia terrível, assim, de saber que a gente ia passar por isso tudo com o Bolsonaro no poder. Foi terrível. Eu acho que eu cheguei em casa calada, não falei com ninguém, me tranquei, foi bem ruim, assim, e eu ainda acho que ainda fiquei uns 2 ou 3 dias ainda bem abalada com esse resultado, muito mesmo, até porque eu tenho pessoas muito próximas da minha família que votaram em Bolsonaro e continuam até hoje defendendo, então é um pesadelo que perdura. Então, eu estava num bar na Lapa, no Chimeninho, aqui na Avenida Mendes Sá, com um grupo de companheiras e companheiros do partido a qual eu sou filiada, e a gente estava muito tenso, até porque no bar tinham algumas pessoas que torciam pelo candidato que infelizmente venceu. Isso para a gente era muito ruim porque a gente não queria confronto, né? E muitas das vezes a gente via que existia uma provocação. Teve um momento que eu acho que quando foi da apuração das urnas do Nordeste, a gente achou que o jogo fosse virar, né? Que o nosso candidato, né? O professor Haddad aparecia com uma determinada vantagem. Infelizmente, nós não conseguimos. E isso, para a gente, foi como se estivesse, naquele momento, decretando a nossa sentença. O que seria da nossa vida nos próximos 4 anos? Pois foi um momento bem. Se eu for falar o que eu vivi, cara, vocês vão pensar que eu estou escrevendo um livro de romance, mas não é não. Agora eu já estou na menopausa, né? Mas na época, 2018, foi a última vez que eu tinha ficado menstruada. A última vez que eu tinha menstruado foi no começo de 2018. E aí não menstruei mais. E eu já estava convencida de que já tinha falhado 6 meses. É assim, né? Bem lento o processo, às vezes, né? Então, eu pensava que realmente não iria menstruar mais. E no dia seguinte eu menstruei. E pá, sabe, aquela menstruação parecia que era a primeira. E também, assim, no dia anterior, na noite, aqui em Recife foi o caça-voto, foi o ganha-voto, né? Todo mundo, eu me engajei muito, fui para a rua, não sei o que lá, mas já vinha, sabe, muito ruim para quem trabalha com os direitos, né, com a questão da autonomia das mulheres, né, com a luta pela igualdade. A gente já estava bem complicado, né, assim, com a laicidade do Estado brasileiro sendo ameaçada todo o tempo. Isso aí não foi de 2018 para cá, mas a gente sabia que ia ser as questões bem específicas que estavam ali protegidinhas, elas iam ser mexidas por essa turma aí. E aí eu estava muito mexida e eu saí, vim para casa, estava de bicicleta, vim para casa, peguei o carro e fui dar uma volta assim na cidade de carro, né, para ver onde tinha mais gente nas ruas, qual era o movimento, não. E aqui perto de casa tem um viaduto. Quando eu subi o viaduto, vi uma menina sentada no parapeito do viaduto e uma bicicleta assim estacionada. E eu, caramba! E ela estava assim, com a mão, e embaixo do viaduto passa uma avenida, Agamenon Magalhães, uma avenida bem grande e super movimentada. E ela estava ali, assim, olhando para baixo, assim, né? Aí eu vi, assim, subi no viaduto e parei o carro junto dela. E desci e me aproximei com muito cuidado e tal. E aí me sentei junto dela, e aí, tudo bom? Segurei a mão dela, né? Aí ela olhou para mim, aí baixou a cabeça e deu um suspiro, assim, sabe? Caramba, velho. Aí isso
isso foi muito chocante para mim. Eu fiquei muito mexida, sabe? Aí ela saiu e eu deixei ela na casa dela, né? Foi um impacto para mim enorme. Ai meu Deus, aquela noite foi horrível. Eu estava em casa, eu estava acompanhando a apuração e não sei dizer a você o misto de sensações que eu tive naquele momento. Porque naquele momento eu tive medo, naquele momento eu tive pavor, naquele momento eu tive raiva, naquele momento eu tive a sensação de que haveria uma caça às bruxas, sabe? Eu tive uma, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com esse país? Sabe aquela grande dúvida? Eu disse, meu Deus do céu, o que é que vai ser desse país com uma criatura dessa? Com esses discursos que ele carrega, com esse ódio todo e com essa gangue de gente com coração, sem coração, né? Que acompanha esse homem. O que é que deu nesse país, meu Deus? Muitos momentos eu fiquei pensando nisso, e em muitos momentos eu me senti culpada, porque eu sou professora. Eu digo, o que foi que eu fiz de errado, né? Dando aula que não convenci essas pessoas a serem mais humanas, a serem mais solícitas, a serem mais solidárias, porque esse governo representa todo o contrário disso, né? Eu prefiro não lembrar desse dia porque eu acho que os cidadãos verdadeiramente de bem, todos eles e elas ficaram anestesiados. Então eu não quero nem lembrar, eu não sei lembrar, eu não saberia te dizer, porque eu faço questão de. Eu acho que apagou da minha mente aquele dia, porque eu já vinha bastante abalada com o golpe, eu acompanhei o golpe de perto e isso já vinha muito forte em mim. Eu não tenho essa lembrança, juro a você que eu não tenho essa lembrança de com quem estava, o que eu só sei que eu só consigo lembrar e saber te falar do que ele vendeu para a população e a população comprou, que foi a política mais falada do governo Jair Bolsonaro na sua campanha foi perseguir indígenas e quilombolas. E tudo que a gente temia aconteceu, e aconteceu de forma pior, né, do que a gente até imaginava. A violência aumentou, a violência contra a mulher, corpos negros tombados em muito maior quantidade, vários confrontos. A gente fica sem resposta de quem mandou matar a companheira Marielle, como a gente está sem essa resposta até hoje. Nós estamos sem a resposta. Eles, eu acho que devem já ter essa resposta já há algum tempo. Crimes homofóbicos aumentaram, a fome aumentou, o desemprego aumentou. Hoje a gente vive um verdadeiro caos. Para aumentar esse caos, tem essa pandemia, né, mundial, e o nosso desgoverno favoreça que o número de mortes no nosso país aumente. E para a gente, a comunidade LGBT, QI+, né, a gente vê com muita tristeza. A gente não parou de lutar, a gente não parou dos nossos enfrentamentos, mas a gente vê que em muitos momentos a gente tem que estar mais atenta. A gente precisa se manter vivo. E para a gente se manter vivo, a gente tem que estar atenta. Então nós estamos pagando tudo isso porque nós ainda somos uma sociedade que financia racismo, né? Nós patrocinamos o racismo. O racismo é produzido pelos nossos impostos. No dia que a gente não quiser produzir mais e não quiser mais financiar racismo, a gente então encontrou o caminho do combate ao racismo. E eu não estou falando necessariamente de Jair Bolsonaro, também dele, mas eu estou falando do nosso silêncio em relação ao que acontece com as pessoas negras no Brasil. Porque a gente espera, a população não negra espera que só as pessoas negras reajam contra isso. E é um equívoco. Então, esse governo que está aí, que eu não consigo lembrar, não gosto nem de pronunciar o nome, é o retrato dessa sociedade e dessa hipocrisia que ainda habita em nós. Eles ganharam e eles estavam num clima bélico, ao invés de num clima Eu me festivo. envolvi muito naquela história do vira-voto.
Então, a gente enlouqueceu nas últimas 2 semanas Que das foi que eu fiz de eleições, o tal errado, do né? vira-voto. Dando aula que não convencia essas pessoas a serem mais humanas, a serem mais Essa solícitas, a percepção do serem mais real, ela foi solidárias. tão violentada a ponto da gente nem saber como nem porquê, né, um resultado que não representa, na minha opinião, né, o povo brasileiro e nem as pessoas que Porque a gente votaram, espera, né? a população não negra espera que só as pessoas negras reajam contra isso. E é um equívoco. A gente não é um parou de equívoco. lutar, a gente não parou dos nossos enfrentamentos, mas a gente vê que em muitos momentos a gente tem que estar mais atenta. A gente precisa se manter vivo. E para a gente se manter vivo, a gente tem que estar atenta, atenta, Mas, atenta. sabe, isso me foi um impacto para mim enorme. E pensar assim, olha, não dá para parar.